isso é bem importante, todo mundo aqui, né, acho que fez isso bem, como eu vou dizer, ficou com essa só. O dia depois, quando aprender, Claudinha, a gente faz uma sombrinha nele, quando eu aprender. Então, é o seguinte, eu gostaria de dizer o seguinte, como cada um sempre se sente melhor na sua praia, né? Isso é mesmo, acho que é isso que faz um trabalho legal, né? Em grupo, que a gente puxa a sardinha. E no meu caso, é a questão ideológica, assim, que pega, né? E em relação ao dicionário, isso você sabe, acho, né, Zé, que você já conversa sobre isso. Para mim, um trabalho que eu andei fazendo também sobre organização de palavras, vamos dizer, né, em termos desses nossos instrumentos, né, de conhecimento da linguagem. A ausência, vamos dizer, né, o silenciamento sobre o fato de que há ideologia é muito grande, né? Então você já inclui até a variação social, não sei o quê, porque a sociolinguística já está mais integrada, você, né, aceita certas coisas, mas ideologicamente ele é como se fosse desmarcado, né? Como se não houvesse diferenças, né? E aí vem aquele engano, a mesma palavrinha ela pode estar significando muito diferente dependendo da ideologia. Então você vê lá uma mesma palavra e você lê aquela mesma palavra e você tem a impressão de que é a mesma, né, sempre, para todo mundo e etc. Né? E essa é uma das coisas, eu acho. Então, nesse sentido, é gozado, meu trabalho se articula, estava falando da Unisp, mas eu acho que no outro lado, né, Alice, a gente até conversou disso. Então, eu estou investindo muito na minha observação, né, nesse tipo de trabalho que a gente está fazendo, em perceber o seguinte, quer dizer, em perceber não, em mostrar, quer dizer, em tentar fazer com que isso seja lido, né, que se abra justamente através de todas essas tecnologias que foram faladas, né, e de toda, né, a questão da nossa postura, tanto em análise do discurso como em relação a um instrumento, vamos dizer, né, de linguagem que a gente está querendo abrir, ao invés de tornar uniforme, fechado, etc., nessa direção. E a Cláudia Vanderlei, quando expôs o fato que você pode, né, brincar já em partes, né, em pedaços, vamos dizer, do texto, e você vai formando, na verdade, uma outra textualidade. Eu acho isso importantíssimo, né, no nosso trabalho. Então, retomando isso, né, então, abrindo o texto para essa ideia, eu acho que aí também é aí que a gente pode trabalhar, e aí vem a ideia de o que é linkar e definir e tal, que falou a Rosângela, etc. Aí a gente pode trabalhar a questão ideológica, justamente, né, do meu ponto de vista. O que eu pretendo é trabalhar aí a questão ideológica, né, da ideologia. E seria assim um pouco, quando eu falei do trabalho da Unice, é que eu acho assim, pegando os dicionários, pegando, né, dos diferentes especialistas, etc., que eu falo que eles se articulam da Unice e vai no outro lado, ao invés de eu passar disso para o senso comum, eu vou passar para o do especialista nisso. Você entendeu? Quer dizer, pela análise do discurso, a relação com o discurso do especialista, e não com a relação com o discurso do senso comum. Lógico que não tem jeito dele não entrar também, faz parte, mas o meu, vamos dizer, o meu objeto de observação é essa relação. E aí, justamente pensando que passar de uma formação discursiva que eu chamaria de X, né, que se instala, vamos dizer, né, e que instala um certo imaginário, e através, vamos dizer, dessas possibilidades de deslocamento, aí, de trabalho, pela maneira como a gente vai trabalhar, propor uma outra relação que seria desse imaginário com o real. Né? Então, ao invés de ficar dentro de uma formação discursiva que se instala em pleno dentro de um certo imaginário, propor, né, uma relação, vamos dizer, né, entre essa formação e uma outra que seria, que eu chamaria de formação discursiva Y, que seria dessa relação desse imaginário com o real. E eu falo relação porque todo mundo sabe que ele não tem acesso direto ao real, então é por relação mesmo. Mas aí, quer dizer, né, aí trabalhando, vamos dizer, discursivamente, tentar esse deslocamento em relação a essa questão. Então aí papou, como é que a gente vai fazer? Bom,
os meus lugares de trabalho são aqueles que estão aí enunciados, né? Quer dizer, a relação comum, povo, população, aglomeração, e aí, lógico, né? Que são outros que vão aparecer. Por enquanto, quer dizer, né? Foram as coisas que eu peguei aí junto, né? Povo, população, aglomeração, é uma passagem quase que automática, vamos dizer, né? E o comum é que eu via que a questão do comum, ela sempre está dita em todas essas definições, né? Mas assim, não parte-se daí, mas isso está aí no meio sempre. Isso me interessa já pelo outro trabalho, quer dizer, não é um olhar inocente. No outro trabalho, eu trabalhei, né, no outro da FAPESP. Aliás, me perguntaram, e eu vou dizer, eu esqueci de dizer isso, são duas coisas que eu gostaria de dizer. Primeiro, o trabalho, o outro foi financiado pela FAPESP, ele está sendo financiado pelo CNPq. Daí a possibilidade de a gente conseguir instrumentais, etc, etc. Não acredito em milagre, eu acredito em condições de produção de trabalho. Então, que existe aí uma possibilidade que a gente está fazendo. A outra coisa que a gente foi citando, as pessoas, eu acho que há várias pessoas que estão aqui, agora chegou a Mônica também, né? Tem a Thelma também que foi chegando, são pessoas que fazem parte da equipe. E o Eduardo, como o Eduardo está aqui, né, representando, ou estava, né, a hora que sentou aqui, como fazendo parte do corpo da reitoria, a gente não falou, mas o Eduardo justamente trabalha com mapa, com várias questões, né, na cidade. E a Mônica, com tudo isso que fica na beirada, ou seja, o camelô, o peruqueiro, né, toda essa movimentação aí. E a Thelma que está ali com a questão da mídia e tal, né? Então, são pessoas que, o Pedro não está, foi citado aí, enfim, são pessoas que trabalham com discurso e que têm, né, contribuído enormemente, e eu estou falando disso só no passado, já que a Suzy falou, né, não é só uma resposta, mas é uma interrogação para o futuro, é que nós precisamos deles no futuro, né, para estarem trabalhando com a gente nessa, em relação ao zero, já falei, né, isso aí, em relação aos campos de interesse, isso que eu ia dizer. Por isso que eu falei, bom, comum foi o meu interesse no outro projeto, por causa do rap e essas oposições, né, do senso comum, lugar comum, e pensando até justamente aí, já mudando o sentido de lugar comum, não para estereótipo, mas lugar onde se vive em comum, lugar comum, né? Então, eu sempre faço questão de mostrar que a linguagem e o mundo, embora a gente não possa fazer uma relação direta, essa metáfora dessa relação é muito produtiva, porque quando aquilo que eu observei em parênteses na linguagem, você pode observar na organização da cidade, metaforicamente, da mesma maneira, o comum, o que é chamado lugar comum, e depois você olhar para a cidade e ver o que é o lugar comum e realmente como ele é tratado como um lugar comum, né, no sentido do estereótipo, né, e aí a Cláudia, né, tem trabalhos também sobre isso, mas visando a questão da escola, né, e da cidade, desse sujeito urbano, etc. Enfim, são essas relações para mim, né, que interessam, e deslocamentos ideológicos possíveis pela maneira de ler mesmo, pela escuta, ou seja, você, né, clicar, né, de maneiras que possam intervir na maneira como isso já está organizado já lá. Bom, então aí o comum, depois, cidade, comuna, urbano, civil, urbanismo, vocês vão ver que é uma formalização, eu diria, né, quer dizer, é um grau de formalização em relação às coisas que estão lá, né, quer dizer, aí você tem, né, as ciências, você já tem definições, vamos dizer, né, comprometidas com um certo grau já de especialização, né? Porque é isso que eu não vou achar agora aqui, mas eu tinha escrito, não dá tempo de olhar, mas como um povo, população, aglomeração, se encontra em vários dicionários e definidos, vamos dizer, assintomaticamente, eu diria. Agora, quando você chega no urbanismo, você já vai ver uma definição já de especialista mesmo, você já não vê mais dessa maneira, né? Você já tem palavras que você poderia dizer tem que ver com o povo, mas aí elas já estão ditas pelo modo urbanista, ou pelo modo do geógrafo, etc, etc. Então, você não encontra mais, né, em estado comum, digamos, né? E a questão minha da escrita, grafia e letra, está faltando grafismo, né? Põe ele ali, né? Grafite e grafismo. Isso, escritura, olha lá, já tremeu por isso mesmo, porque quando eu fui ver escrita, você tem escrita e escritura. Na grafia, você tem grafia, grafite, grafismo, né? E a letra fica mais em estado puro aí, porque, depois eu vou falar por quê, porque não precisa ir ainda para lá, claro, eu vou falar só um pouquinho, né, disso aí, né? A letra está no grama lá,
outras declinações que vêm depois. Agora, como não dá muito tempo, o que eu poderia dar, um exemplo pelo menos, de, assim, são vários já, né, mas a gente não pode gastar muito tempo, porque nós ainda temos mais atividades aqui. Então, eu acho que eu tinha pego, acho que é o... não, acho que dá para ir, né, porque é o que eu vou, são as definições, né? Vamos ver se... então, já tive aí, então, foi nessa ordem, é que quando eu falei da ideologia, e falei que pelo ideológico, né, o que me interessa justamente é mexer com a questão do ideológico, e como eu falei na minha introdução, o objeto para mim, a imagem, vamos dizer, que me faz trabalhar a relação do real com o imaginário em relação à cidade, é o objeto prisma, né? Ele vai ser também uma forma de animação, é que não deu tempo de fazer ainda, mas ele vai ser uma forma de animação, quer dizer, aí já tem um início, e tem aí a palavra descontração, mas é desconstrução também, desconcentração, né? Desconcentração. Essa palavra, ela produz múltiplos efeitos no meu trabalho, que vocês podem ver nela, tem concentração, tem que ver com a quantidade, e aí vai estar na palavra população, tem que ver com contração, né, que é a questão do ajuntamento mesmo, contraído, e eu diria, né, numa outra formação discursiva, reprimido, né, quer dizer, posto tudo junto, etc. Então, são vários efeitos por essa palavra. Depois você tem descontração mesmo, né, e descentração também. Se você perceber, tem descentração, mas tem o sem também com S, né, que também, vamos ver, dá uma negação, etc. Então, aí tem todo um jogo que... isso que parece só um jogo aí, a gente está pretendendo fazer funcionar na hora, né, na metáfora dos links dessa coisa toda, quer dizer, né, aí fica achatado, né, quer dizer, mas numa outra dimensão isso vai funcionar, né, discursivamente, é o que a gente pretende. Bom, mas em relação a prismas, o que eu queria dizer, só acrescentar, por causa justamente do tempo, é que por exemplo, se eu pegar a palavra urbanismo, na definição dela, num dicionário de urbanismo, você tem lá, ao procurar situar os estudos urbanos enquanto um campo de conhecimento, vamos ver que o urbanismo é uma ciência relativamente recente, pois o aparecimento do termo remonta a 1910, etc. Então começa com um certo histórico, e depois define como conjunto de medidas técnicas, administrativas e sociais que permite a extensão racional e o arranjo ordenado das cidades modernas, né? Aí eu digo, agora sou eu já indo para a teoria do discurso e me digo, isto é, a construção da cidade de uma forma ordenada. E aí eu entro na ideia do ordem e organização, que eu vou jogar para fazer os efeitos da relação entre o real e o imaginário. Então, nos prismas, para mim, justamente aquele negócio, as faces, vamos dizer, as diferentes faces, que elas vão estar triangulando, etc., né? Termos com definições que vão permitir essa passagem, ou essa relação feita do real com o tal do imaginário. Quer dizer, ele entra, né, pelo imaginário, mas há um deslizamento possível, né, que vai fazer com que possa passar, né, por uma relação com o real. E aí aqui tem várias coisas que eu escrevo, justamente que são a parte teórica, né, e eu acho que ela deve aparecer de alguma maneira, assim, eu acho, a minha proposta é até que se faça que nem uns dropzinhos com definições que atravessem a tela de vez em quando, né, uma definição de análise do discurso, uns dropzinhos assim, né, o que é efeito metafórico, né, passar correndo para a pessoa que está lendo saber o que é isso, né, para não cansar. Mas aí o que eu digo aqui, só para demonstrar, depois eu só mostro e pronto. Viu, Claudinha? Só vou ler, não, mas espera um pouquinho aí. Então, aqui eu digo o seguinte, cabe aqui a nossa reflexão sobre ordem e organização. A ordem sendo da instância do real da cidade, sua existência enquanto espaço que demanda sentido, que materializa significações, e o urbanismo como organização da cidade pelo imaginário, né, das disciplinas, através de medidas técnicas, administrativas e sociais. Também aqui vale lembrar que é preciso explicitar que medidas são essas, pois são elas que darão a formulação e o modo de circulação do que se define como espaço urbano.
Então aí eu ponho, é a formulação que coloca uma cesura no sentido de cindir no contínuo da discursividade. E ao fazê-lo, quer dizer, quando você formula de um jeito, se compromete com uma versão. Aí para mim a versão são esses vértices dos triangulares aí, né, na imagem do prisma. Direção, espaço significante, recorte do processo discursivo, uma coisa que eu sei que a Mônica gosta, porque ela fala disso. Gestos de interpretação, identificação e reconhecimento do sujeito, do sentido, etc. Na tensão dessas relações significativas, que na memória, onde o sujeito não alcança como os sentidos estão nele, fazendo sentido antes que ele faça sentido, estabelece um certo arranjo, uma combinatória. Aí eu passei da cidade como ordenação para a linguagem como ordenação. Né? Quer dizer, é isso que eu quero fazer. Aquele negócio que eu falei, que o prisma ele é transparência, mas ele é reflexo também. Então você vê a imagem da imagem através, né, de algo, ao mesmo tempo que você vê uma transparência posta, né, que seria o imaginário. Ao incluir a linguagem como não transparente e ao introduzir a reflexão sobre a ideologia, produz-se a explosão desse imaginário em prismas. É essa a ideia, né? Quer dizer, você introduz isso, aí você explode esse imaginário em prismas. E aí, para mim, por exemplo, uma forma de análise, por exemplo, de pensar o urbanista, seria pensar o urbanismo como aquele que cria condições para o desenvolvimento da sociabilidade, ao invés de ser definido sempre como a gente encontra, esse sujeito que é, né, que pode disponibilizar essa relação, né, essa sociabilidade. Então, a raiz, então, não está... Porque sempre, quando você lê, a raiz está posta na desigualdade social. Aí aqui, desse modo de pensar, você mesmo se desloca e fala, a raiz não está só na desigualdade social, mas na maneira, no tratamento dado a ela, no imaginário que a alimenta. Não se pode responder só ao imediato, mas criar novas perspectivas, prismas, de novo. Vocês entenderam um pouco? É só para dizer o que é, porque não dá tempo de mostrar realmente o trabalho que está sendo feito, porque a gente vai dar flashzinhos e tal. Aí pode só mostrar até o fim e aí a gente já acaba. Então eu peguei povo, como está definido, né? E aí eu privilegiei algumas coisas, por quê, gente? Veja no segundo aí, os habitantes de uma localidade ou região. É alegre o povo do Rio. Né? É claramente, quer dizer, né? Por quê? Não podia ser outro exemplo? Pois é alegre o povo do Rio Grande do Sul, por exemplo? Porque não é, Amanda? Você que está aí. Então, depois vem povoado, né? Aí vem sozinho, isso é interessante, só vem assim, ver povoado, ponto, né? A maneira de ler o dicionário responde. Depois vem os habitantes de uma localidade ou região, né? Depois, aglomeração de gente, multidão, o povo enfurecido quase linchou o malfeitor. Eu nem preciso dizer como que a noção de multidão sempre é essa que, né, que você não quer que junte. Lógico, isso. E aí o que acontece é que se evita isso, né? Quer dizer, alguns. Aí que eu falo, qual é a formação discursiva que evita? Porque senão fica assim, todo urbanista fala do mesmo jeito. Peraí, né? Quer dizer, em que lugares você pode perceber que evita a multidão ou não evita a multidão? Ou encara a multidão, ou compreende essa multidão, ou significa essa multidão, etc. Isso é um lugar. Aí vem tudo em torno de aglomeração que eu estou trabalhando, na verdade, atualmente, né? E aí, e a aglomeração mesmo, a gente pode ver que tem um sentido político, um administrativo e um jurídico, né? Que aí, também isso eu trabalhei, mas não vai fazer agora. Só ver isso, né? E pode continuar, Claudinha, por favor. Plebe, eu achei gostadinho também. O povo de Paris tomou Bastilha e tal. Aí você vai lá para um erudito para plebe, né? Porque não pode falar plebe agora. Então foi em 1789 que o povo de Paris tomou a Bastilha. Mas cadê a plebe? Nem falou, tinha que falar. A plebe parisiense tomou a Bastilha, sei lá, né? Mas vem o povo de Paris tomou. Então vem o sinônimo. A ralé. Hoje é ralé, né? Ralé. A nossa é mais ralé, né? Bom, figura. Aí o figurado é o grande número, que é a questão da quantidade, que aparece enunciado. Achei interessante. Agora, eu gostei também, isso é brasileiro, né? Porque aí, né, para você, né? O que é o termo brasileiro? Tem a família. Meu povo é todo do Ceará, né? De São Paulo. Aí vem o povo do Ceará. Então, todas essas coisas, lógico que são ideológicas, tem que ter, né? Todos esses recortes aqui ficam ali. Bom, comum era muito complicado, eu até ia recompor, porque eu pulei uns pedaços, estão vendo, eu pus aqueles pontinhos ali, porque
Porque tem comuna, tem comunal, aí entra todo o marxismo no meio, com Marx falando o que é, como é que comunidade, comunal, etc., se articula, e a questão da consciência e a relação com a sociedade, que aí fica muito importante. Só que não dá para apresentar hoje, isso vai ficar para uma outra vez. Então, acho que aí tem mais, não? Tem mais uma coisa. Ah, sim, da escrita, lógico. Grafite, que é o que eu trabalho, então a definição é ótima, né? Carbono natural quase puro de aspecto metálico. Diluído em óleo é usado em pinturas, bom, para outra, aí fala para pintar madeiras e não sei o que. Mas aí o grafito tem essa forma, né? Com grafito. Designação do que se encontra escrito ou gravado em paredes da cidade ou monumento antigo. Também, né? Isso é interessante, né? O monumento antigo ou em paredes da cidade. Bom, não vem várias coisas que hoje eu trabalhei com grafite, isso aí é paupérrimo em relação ao que realmente pode ser dito, né? Mas isso está ligado a escrever, e aí vem, porque escrever da raiz indo-europeia, os dois são do indo-europeu, né? O Scher e o Gerber, que eu não sei muito bem como ler, só que um é fazer uma incisão mesmo, né? Cortar mesmo, né? O outro está escrito cortar, mas não é bem essa palavra em francês, porque é entalhar, na verdade, né? Fazer uma forma, é entalhar. E é nesse aqui que vai dar a grama, que vai dar a letra. É por isso que eu tinha posto a letra separada, porque aí vai se dar um sentido para a letra que domestica aquilo que está no grafite, na verdade, que é a incisão, que é aquilo que está na outra vertente, vamos dizer, que é o fazer uma incisão. Então, a mesma coisa, uma letra escrita num papel, uma letra na parede, uma é uma incisão, a outra é só uma letra. Tá? É só isso. Eu achava...